Estamos de volta de plantão aqui no canal do Lessa porque temos mais informações e mais notícias do Fluminense neste sábado para você. Tem notícia exclusiva, tem detalhes exclusivos da negociação. Acho que já dá para dizer assim? Acho que sim. Vou explicar a vocês por que eu estou falando dessa forma. Se não for negociação, sobre a iminente possibilidade de negociação entre Fluminense e o atacante Hulk. Vou trazer os detalhes a partir de agora para vocês, porque nos bastidores tem muita coisa acontecendo e cada passo dessa história vai ser importante para um desfecho positivo ou não de uma negociação que está prestes a acontecer. E quando eu falo isso eu estou falando de proposta oficial por parte do Fluminense. Tem mais jogador que pode sair, a possibilidade da chegada de outros atletas, Inestrosa sendo especulado. Realmente está acontecendo alguma coisa? Não está? Enfim, vou explicar tudo isso para vocês a partir de agora. Se você puder, deixe aqui o seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa, porque é muito importante, conto muito com a ajuda de vocês, ainda mais nesse período aí de correria, né? de muita notícia, muita coisa acontecendo, janela é sempre aquele monte de especulação e a gente tem que correr aqui para filtrar, apurar e trazer para vocês o que realmente está acontecendo. E aqui no canal do Lessa, você sabe, sempre com responsabilidade, buscando a informação correta para vocês. É assim que a gente trabalha e não vai ser diferente agora. Então vou começar falando antes, no entanto, sobre uma possibilidade de saída. Eu estou falando do Ignacio, porque segundo o canal 3 Pontos, lá de Curitiba, o Atlético Paranaense fez uma sondagem pelo Ignacio para tentar levá-lo para lá. Inicialmente, de acordo com a informação deles, isso eu não confirmei, não cheguei a confirmar detalhes, o Fluminense negou uma possível operação, recusou, porque, convenhamos, né? O Fluminense já perdeu 3 jogadores, só contratou um, ainda tem a possibilidade do Freire sair, porque isso não está descartado ainda, pode chegar uma nova proposta por ele. Então daqui a pouco o Fluminense fica sem zagueiro, fica com 2 zagueiros. E o Ignacio é um cara que já estava ali cotado para fazer parte do grupo, mesmo não sendo titular, é um cara que faz parte do grupo. Então não vejo, neste momento, sentido o Fluminense negociar o Ignacio, que é um jogador para formação ali de grupo, de elenco, né? Acho que não vai acontecer, mas enfim, chega a notícia desse interesse e a tendência é o Atlético insistir e tentar novamente, lembrando que Atlético e Fluminense, o Petralha e o Mário Bittencourt têm uma relação muito boa, tá? Então, enfim, não descartaria o negócio aí, mas pela situação atual do setor defensivo do Fluminense, pela perda de jogadores, eu acho que isso não vai para frente, tá? Vou trazer aqui imagens da chegada de Arana, que chegou. Eu queria ter gravado mais cedo para vocês, a ideia era essa, até porque nas redes sociais eu já tinha publicado lá a notícia do Hulk, mas, cara, eu confesso para vocês, daqui a pouco eu vou estar em casa, eu vou gravar em casa, porque é um absurdo o frio que tá fazendo aqui. Eu tô em Praga, na República Tcheca, e está fazendo simplesmente uma sensação térmica de menos 10 graus. Agora talvez esteja menos. Então tá assim, eu gosto de gravar na rua, porque pega, né, um cenário mais legal e tal, mas hoje tá inviável. Então por isso eu deixei para chegar em casa e aqui no conforto, quentinho, poder gravar esse conteúdo para vocês e trazer essa informação. Mas enfim, feito aí esses parênteses, vou trazer a chegada do Arana. Se eu estivesse lá no Rio, ou eu, ou alguém, enfim, alguém teria ido acompanhar, mas não foi possível pela logística. E nossos amigos lá do BTB Esporte cederam as imagens aqui pra gente. E vou trazer aqui o que disse Arana nessa chegada ao Fluminense no aeroporto do Galeão. Ele que em breve, já, muito em breve, vai ser apresentado como o segundo reforço do Flu para 2026. Bom dia, Arana, tudo bem? Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, sobretudo ao time de guerreiros, ao Tricolor. Queria saber a sua expectativa para estrear com a camisa do Fluminense, como é que está o coração, qual foi o momento de reflexão? Ontem você falou na saída da Cidade do Galo, estava muito ansioso. Qual é o momento agora, a sua reflexão, a sua expectativa? A expectativa é muito alta, né? Jogar no Maracanã, né, pelo Fluminense, friozinho na barriga, que é o natural. Eu já comentei ontem ali com os companheiros de imprensa de vocês. Ansioso, né? Fazer os exames agora. Muita ansiedade, eu sou um cara, né, que nasci de 7 meses, então já dá para perceber a ansiedade que eu tenho. E feliz com o desfecho, feliz com tudo que
que vem acontecendo na minha vida, não só eu como minha família, meus filhos ainda, né, estão um pouquinho assim por deixar Belo Horizonte, onde eles são super adaptados, mas a gente, em um modo geral, está muito feliz com esse novo desafio. Pode mandar um recado pro torcedor? Bom, primeiro, agradecer, né, o torcedor ali invadiu minhas redes sociais, né, comentando para vir pro Flu, para representar essa camisa. É uma camisa muito pesada, muito grande. Então fica meu agradecimento, espero corresponder, né, dentro de campo. Obrigado, Arana. Bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Tá aí, você acompanhou. Arana chegando com a família. Muito bem, tá aí o Arana, e um cara muito tranquilo, né? Ele falou ontem sobre a saída do Atlético, já praticamente falando como jogador do Fluminense, isso lá no CT Lugalo ainda, parou ali, atendeu a imprensa com calma, com paciência, com tranquilidade. Eu torço muito para que o Arana tenha muito sucesso com a camisa do Fluminense. Acho que já falei algumas vezes aí sobre ele, eu vou tentar buscar mais detalhes de pessoas que acompanharam o trabalho do Arana, né, de perto. Isso é sempre muito importante, mas eu estou acreditando, apostando bastante. Jogador de 28 anos, tem muita qualidade, acho que vai acrescentar muito ao time, e ele estando motivado para jogar uma Libertadores, acho que a gente vai ter a gente sobe de nível ali, e eu espero que ele possa entregar aquele futebol que ele já entregou um dia, que não foi das últimas temporadas. Realmente as 2 últimas temporadas dele não foram tão boas assim, isso é um fato. Mas jogador, quando tem qualidade, ele pode, de uma hora para outra, num outro contexto, numa outra equipe, com outros jogadores, pode novamente recuperar a sua melhor forma. Essa é a minha torcida para Guilherme Arana, que ele possa ter muito sucesso com a camisa do Fluminense. Se vai dar certo ou não, como tudo no futebol, não há certeza de nada. Mas eu, particularmente, acredito que ele vai conseguir chegar lá. Então, chegando a Arana, eu sei que vocês querem saber sobre outras possíveis chegadas. Primeiro eu vou falar sobre Inestrosa, jogador do Atlético Nacional, que, se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá no meio do ano, o Fluminense chegou a negociar, ou tentar negociar, com o Atlético Nacional. E na época eles pediram Kevin Serna em troca. E naquele momento o Renato Gaúcho não quis fazer, porque o Serna era importante. Não sei qual era exatamente a postura do Fluminense naquele momento também, se havia o desejo de fazer a operação assim mesmo ou não. Mas enfim, a questão é que não aconteceu, né? E ele ficou lá, porque o Atlético Nacional também estava pedindo alto, não queria liberar o Inestrosa no meio da Libertadores. Agora, recentemente, houve uma negociação com o Boca Juniors. O negócio estava praticamente já encaminhado, praticamente feito, mas acabou não dando certo. Inestrosa, eu não sei exatamente o que causou a desistência, porque tem muita informação de todos os lados, mas o fato é que parecia tudo certo para o Inestrosa ir para o Boca Juniors. O negócio melou de última hora, não foi para frente, só que o Inestrosa já estava meio que forçando para ir para o Boca. Isso gerou, pelo que vem de lá, o Atlético Nacional tinha pedido 5 milhões de euros, depois de última hora quis subir para 6 milhões. Aí o Boca travou. E o Inestrosa estava forçando para ir. E aí pegou mal com a torcida do Atlético Nacional, que está revoltada com ele. E gerou um desgaste muito grande. Então é fato, ele não vai ficar no Atlético Nacional. Ele vai ser negociado. E aí, muitas especulações surgiram. Inclusive chegou, não só especulação, né? Chegou até a mim uma informação importante, enfim, até de uma pessoa, de fontes que eu confio, dizendo, olha, fique atento porque o Fluminense está... o cara foi oferecido e o Fluminense está interessado. Eu falei, beleza, então vou correr atrás e vou apurar. E aí, a resposta que eu tive foi a seguinte, e foi bem enfática quando eu acionei fontes do Fluminense, quando eu fui tentar falar com pessoas ali que estão no dia a dia para ouvir, já ouviu esse nome aí, tem uma possibilidade, e aí depois, dentro dessa apuração, o que eu ouvi, a resposta que eu ouvi foi, não tem nada pelo Inestrosa agora, não está acontecendo nada, é um nome que não está sendo debatido. Tá? Então foi essa a resposta que eu tive. Para mim faz todo sentido. O Inestrosa, ele só faria sentido a vinda dele se fosse uma troca pelo Serna, ou alguém vai sair e aí ele vem. Porque não é a característica que o Zubeldia está pedindo, e essa característica o Fluminense já tem, inclusive através do próprio Kevin Serna. Então não se trata de uma prioridade.
Enfim, tá? Então, em relação a ele, o que eu posso dizer para vocês agora é que não tem debate, não tem possibilidade de negociação com o Inestrusa do Atlético Nacional. Agora o mais importante, vamos falar sobre Hulk. Notícia que lá atrás, dias atrás, trouxe com exclusividade aqui no canal do Lessa e hoje, mais uma vez, a gente traz de maneira exclusiva aqui no canal do Lessa, no Jornada KTO 1902, a seguinte apuração. As conversas entre o staff do Hulk e o Fluminense avançaram nos últimos dias. O último contato foi ali pouco antes do Natal. Avançaram no sentido de se intensificar. Tá? Por quê? Não depende só do Fluminense aí. Depende do Atlético Mineiro também. E aí, na apuração que eu fiz, inclusive falando com pessoas nos bastidores do Atlético Mineiro, o que eu ouvi foi que o primeiro contato, a possibilidade do Hulk ir para o Fluminense aconteceu antes do jogo contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. E esse contato partiu do staff do jogador, entrando em contato com o Fluminense. Partiu do próprio staff. E aí o Fluminense, opa, vamos lá, vamos ver. Só que o Atlético não estava, inicialmente, não tinha interesse de negociar com o clube brasileiro, porque tem uma pressão muito grande da torcida do Atlético. O Hulk é um ídolo lá. E eles estavam pressionando, reclamando de negociar com outro clube aqui do Brasil. Então o Atlético não tinha intenção de facilitar a negociação. Nunca teve. E aí teria que driblar. Porém, quando o jogador manifesta a vontade de sair, tem um salário altíssimo lá no Atlético, com bonificações que ele ganhou ao longo do tempo e tal, eles vão sentar e vão debater. Hoje, a advogada, a informação que eu tenho é que hoje a advogada do Hulk, a Marisa Lígia, que cuida de tudo na carreira do Hulk, inclusive das negociações, ela é quem resolve tudo, desembarcou em Belo Horizonte, já com uma reunião marcada com a diretoria do Atlético para resolver a situação do Hulk. Então, atenção, nas próximas horas é bem possível que a gente tenha uma informação concreta de um avanço do Fluminense para uma proposta oficial. Por quê? O Fluminense já tem a proposta, já tem ideia de proposta. Está na mão. A questão é o Atlético não, o staff do Hulk chegar, a Marisa chegar e falar, pode mandar. Ela vai tentar costurar a saída com o Atlético, porque certamente o Atlético está devendo coisas ao Hulk, então é possível que ele tenha que abrir mão de algum dinheiro lá, fatalmente, como tem acontecido com todos os jogadores do Atlético Mineiro. Mas ela é muito experiente. Foi ela quem levou o Hulk para o Atlético e tirou o Hulk de uma situação na China complicada também. Os caras não queriam liberar, contrato alto. Ela conseguiu contornar, levou ele para o Atlético e agora ela vai mais uma vez tentar costurar esse acordo e fazer com que o Hulk possa ficar à disposição para receber uma proposta do Fluminense. E ele gostou do que chegou até ele, até esse momento, sobre a possibilidade de a famosa aquilo que o clube idealiza, os planos, o projeto, o Libertadores, enfim. O Hulk gostou do que ouviu. Então hoje eu diria que há uma chance, e internamente no Fluminense há uma confiança muito grande de que isso vai avançar para uma negociação. Outros clubes podem se interessar, natural. É um jogador de 39 anos que apesar da idade avançada ainda tem mercado. Pode ser que algum outro interessado apareça, mas o recorte de momento é realmente a possibilidade dessa situação evoluir para uma proposta oficial do Fluminense e, consequentemente, uma negociação. Tá? É isso que eu posso trazer para vocês. Vamos ver como vai ser o clima no Atlético Mineiro. Aliás, tem um relato, o Lucas Tanaka, que cobre lá o Atlético Mineiro, um relato de que o Hulk se apresentou lá na cidade do Galo, muito abatido, muito na dele, introspectivo, coisa que não é natural, pelo contrário. É um cara que brinca com todo mundo, que fala com todo mundo, sorridente, e estava muito abatido. E, em certo momento ele estava com a Marisa no telefone e com a esposa também no telefone numa ligação de vídeo. Isso foi informado por pessoas que estavam lá. O clima tá meio estranho no Atlético em relação a ele. Então, ele já sabe dessa reunião, vai rolar essa reunião.
E tá tudo indicando realmente para uma saída. Tá tudo indicando para uma saída. E aí resta saber como o Atlético vai reagir a essa possível proposta de encerramento de vínculo que o staff do Hulk deve oferecer nessa reunião. Beleza? Então, todos os detalhes, qualquer nova informação, novidade, você vai acompanhar aqui no canal do Lessa. Fiquem ligados, vou trazer aqui para vocês. Por enquanto, é isso. Não tem uma proposta oficial, até onde eu sei, mas o Fluminense já tem essa proposta, já tem ideia, já sabe o que vai oferecer. O staff do Hulk também já sabe disso. Agora a Marisa tem que costurar esse acordo para que ele possa ser liberado e, consequentemente, negociado. Tá bom? É isso, pessoal. Deixa aí seu like, se não, dá essa moral aí, se inscreva no canal, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Tamo junto e eu sei que essa contratação possível vai gerar muito debate, já está gerando muito debate, muita gente a favor, muita gente é contra. E se as coisas evoluírem, teremos muito tempo para debater sobre isso, tá? Deixa aí seu like e a gente vai se falando. Tamo junto.